Olá, estamos aqui de volta para continuar o vídeo sobre essa hipotética abertura total, né? Nós conversamos sobre isso no vídeo passado, vamos continuar esse papo, fazendo várias análises de acordo com esse excelente livro do Richard Dolan, né? Eu estou fazendo todo esse vídeo em função desse trabalho fantástico que ele realizou aqui nos Estados Unidos. É uma um exercício de imaginação para ver como seria o comportamento da nossa sociedade diante dos vários tipos de abertura. Embora, como eu comentei, a abertura já esteja acontecendo, ninguém está discutindo a existência de ETs, ninguém está mais discutindo se houve interferência deles ou não, se é verdade ou não, isso já é fato. Isso não é nenhuma conspiranoia, é fato. Nós comentamos sobre as declarações do Luiz Elizondo do ano passado, sobre o filme liberado pelo Pentágono, e vão milhares e milhares de documentos. Enfim, nós estamos discutindo a existência, nós estamos discutindo a exopolítica, o que pode e o que vai acontecer. De uma certa forma, vai acontecer e o que já está acontecendo. São duas letrinhas, né? AD, After Disclosure, após a abertura, o ano 1, né? Quer dizer, essa simples sigla mostra que o mundo, a partir daquele segundo, terá mudado para sempre. Né? Segundo, segundos após essa declaração, provavelmente, como eu comentei, as bolsas de valores serão fechadas, será decretado um feriado bancário, os outros países, líderes de grandes de governos poderosos, estarão sabendo e estarão fazendo o mesmo tipo de comunicado aos seus cidadãos. Isso vai causar muito alvoroço. Nós comentamos da quebra de todas as estruturas da nossa sociedade, né? Se os camaradas chegam aqui do espaço com uma tecnologia avançadíssima, imagino que vão pensar as grandes corporações, as montadoras de automóveis, com aqueles motores que são do final do século XIX, a tecnologia já existia do motor à explosão, tudo vai ser mudado, tudo na área da medicina. Bom, a partir do momento em que o governo fizer essa declaração, todos estarão reconhecendo que, devido a uma informação oficial e governamental, existe vida lá fora, existe vida não humana inteligente, né? Isso vai ser um fato, né? Eu acho que todos nós vamos estar assim meio apavorados, né, com a segurança da família, com a segurança dos amigos e tal. Eu acho que na primeira hora após a comunicação será um mega tsunami, né? Vai ser uma coisa assim, um fantástico congestionamento nas redes de informação, seja nas TVs, nas rádios, na internet, que provavelmente será derrubada logo depois, até que as coisas se acalmem, né? As redes sociais vão ficar entupidas, os telefones, todos, né? Enfim, todo mundo com fome, com sede de informações depois de uma declaração dessa. São várias perguntas, né? Então, nesse quadro, após as primeiras 24 horas, vamos ter várias questões. Serão centenas, mas as questões principais serão: como é que isso aconteceu? Como é que isso está acontecendo? O que significa isso para todo mundo? Há quanto tempo eles estão por aqui? De onde eles vêm? Como eles são? Estão entre nós agora? Existe mais de um tipo? Eles oferecem perigo? Pois é, qual será a sua agenda? Eles são benignos, né? Nós já tivemos reuniões com eles? Os governos tiveram? Pois é, outra pergunta importantíssima é por que essa informação foi mantida em segredo por tantos anos? Né? São centenas de questões que as pessoas vão formular em todo o mundo. Todos os registros até então classificados serão liberados? Outra coisa importante, será concedida anistia para todos aqueles envolvidos no encobrimento ou aqueles envolvidos em perseguições policiais em vários países do mundo inteiro e a supostos assassinatos que aconteceram para silenciar pessoas? Quantas pessoas foram presas ou foram execradas na imprensa, na mídia, por falarem que eram ufólogos? Quantos ufólogos foram perseguidos no mundo inteiro? Né? Serão centenas de perguntas. Isso vai provavelmente provocar reuniões ministeriais, né, para saber o que vai acontecer. Aqui no Canadá aconteceu agora uma coisa interessante que não tem nada a ver com a ufologia, mas foi a liberação da maconha.
Então a questão mais chata para eles resolverem é o que não vão fazer com aqueles que foram condenados porque estavam fumando maconha ou traficando maconha, etcétera, que pegaram cadeias, uma cadeia diferenciada, não é igual no Brasil. Aqui não seria uma cadeia horrorosa, mas pessoas foram condenadas. Então se resolveu dar anistia a todos eles, e isso é muito complicado, porque podem existir processos, né, milionários em cima disso. Então, primeiro foi acertado isso. Será mais ou menos assim, né? As capitais mundiais estarão todas alvoroçadas entre a máxima excitação e a máxima ansiedade. Inclusive eu, né? Estaria muito curioso. Nos Estados Unidos, reuniões seriam feitas, né? Estarão reuniões feitas nos departamentos de informação, todos eles, né? O FBI, a CIA, a NSA, Pentágono, todo mundo, e todas as forças militares estarão envolvidas. Esse anúncio, é importante ver esse anúncio quando acontecer, ele ainda pode acontecer, não foi, não tem nada a ver com o patriotismo, não tem nada a ver com o altruísmo, porque eles foram bonzinhos. Isso na verdade, eles só irão abrir esses arquivos e fazer uma declaração oficial apenas para o controle de danos, porque a coisa já está aí. Eles estão abrindo porque eles estão morrendo de medo. Porque, como eu disse, se houver uma abertura unilateral de uma das grandes potências, pode ser a Rússia, a China, é bem provável, porque derruba completamente a supremacia americana, então é um estudo de controle de danos mesmo, né? Eles vão ter que administrar isso. É uma mudança total na história da civilização. Então, essa notícia, como nós vimos, ela vai chegar numa sexta-feira, né? As forças militares em vários lugares do mundo vão estar trabalhando com um sistema de alerta chamado DEFCON, DEFCON 2, DEFCON 2, né? Que significa a iminência de uma guerra nuclear. Não que vá haver uma guerra nuclear, mas é o mesmo tipo de segurança, né? Como nós estamos agora aqui no Canadá. Estamos com alerta de segurança máxima para terrorismo. Então, a ciência vai ser virada de cabeça para baixo, porque os cientistas sempre teimaram. Os ortodoxos vão ver o seu castelo todo ruir. Tudo vai desabar, eles vão ter que repensar tudo. O academicismo vai ter que mudar a sua maneira de agir. Isso vai ser um problema sério nas grandes universidades, né? As religiões também sofrerão baques. Religiões que são muito ortodoxas, muito fanáticas, como o Islã, como o cristianismo, os católicos nem tanto, porque as últimas declarações do Papa e de alguns assessores do Papa deram a entender claramente que eles aceitam a existência de vida extraterrestre e que eles seriam outros filhos de Deus. Os protestantes são mais radicais, não querem saber de conversa, a maioria deles só querem interpretar a Bíblia ao pé da letra. Enquanto a Igreja Católica, depois de um período horroroso de obscuridade, evoluiu, a Igreja Protestante, que tinha evoluído, estabilizou e caiu, né? No mundo inteiro está acontecendo isso. Estão surgindo as seitas neopentecostais, que não tem nada a ver com essa história. Né, os mormons são mais fáceis, porque os mormons aceitam isso, aceitam que existem vários mundos habitados e que nós somos apenas um deles. Os budistas, os hindus não têm nenhum problema quanto a isso. O hinduísmo fala abertamente em vimanas, em seres de outros mundos, são milhares de mundos. Então, nós vamos ter várias adaptações, os pastores vão ter que estar readaptando os seus sermões e os padres também adaptando as suas missas para essa nova realidade de que existe vida lá fora e aqui, né, ao lado de uma outra dimensão. E a pergunta será que eles lá tiveram também um Jesus Cristo que morreu na cruz para salvá-los de um pecado que eles não cometeram? Será que tem um Maomé também? Uhum. Quem sabe? É claro que não. Então, todos esses questionamentos serão feitos e o alvoroço será muito grande. Por isso é que eu comento a história muitos movimentos, abertura já, abertura e restrita, a coisa não vai acontecer, nem está acontecendo assim. Claro, temos as possibilidades aí, né, os riscos de um chute no balde. Mas, por enquanto, ela está sendo feita devagar, até que chega um momento em que eles não vão conseguir administrar mais isso e vão abrir o jogo, mas aí toda a nossa civilização já vai estar preparada. Aí não vamos comentar sobre isso. Cinema está fazendo isso, os livros, nós temos na literatura, na ficção científica, vários recadinhos nas entrelinhas mostrando que a coisa está acontecendo. Até já.
Bom, nós vamos continuar a falar sobre a abertura, mas tem um personagem que é extremamente importante, muita gente já ouviu falar dele aí no Brasil, ele é um canadense, foi ex-ministro da Defesa do Canadá, que é o Paul Healy, e publicou, ele tem 13 livros publicados, e um deles é esse aqui, né, que é Light at the End of the Tunnel, né, A Luz no Final do Túnel, o plano para a sobrevivência da espécie humana. Ele no capítulo 13, esse capítulo 3, desculpem, esse foi o capítulo que causou um reboliço no mundo inteiro, é quando ele fala claramente, nós não estamos sozinhos no cosmos. Ele começa aqui embaixo com uma frase que ele fala, I didn't know how much I didn't know, because I didn't know how much there was to know. Isso aí significa, eu não sabia o que eu não sabia, porque eu não sabia que tinha tanto para saber. Foi sempre uma figura muito polêmica. Ele está vivo ainda, tem 95 anos de idade, mora aqui em Toronto atualmente, ele morava lá para cima, perto, se não me engano, em Georgian Bay, onde ele tinha uma casa lá de campo, onde ele teve se reunia com os amigos. Ele continua ainda ativo, não tem viajado muito por causa da idade, mas ainda faz política, ele é do Partido Liberal. Isso é a única coisa que eu não gosto dele, porque eu aqui sou do Partido Conservador, eu conservativo, né? E sou monarquista. Mas fora isso, eu gosto muito dele. Ele já esteve dando um passeio pelo Partido Conservador. Aqui no Canadá só tem dois partidos, conservador e liberal. Pois bem, ele continua ativo, ele tem vários livros, como eu falei, 13 livros escritos, mas o que causou grande polêmica foi esse, onde ele tem esse capítulo totalmente dedicado ao que ele viu dentro do assunto da ufologia, né? É bom lembrar que ele foi ministro da Defesa no Canadá durante a época da Guerra Fria. Nós estávamos com aquela preocupação de segurança máxima, né? O Canadá todo era super monitorado em conjunto com a Força Aérea Americana, ainda é até hoje, tem a NORAD, né, que é o Sistema de Defesa da América do Norte e Canadá. O Canadá faz fronteira com o Alasca, o Polo Norte e a Rússia, logo em cima. Então, qualquer ataque russo provavelmente viria pelo norte, aqui por cima. E com isso ele teve acesso a muitos documentos classificados, não todos, ele é claro em falar sobre isso, que existem compartimentações de níveis de segurança, né? Ele tinha acesso a um determinado nível, e aí é que ele pôde ver vários documentos, teve acesso a documentos, aí ele fala claramente, eu vou ler para vocês aqui a entrevista que ele deu entrevista em vários lugares do mundo, em várias televisões e jornais, tem, quem quiser, tem no YouTube, a entrevista dele com legendas em português, ele falando claramente sobre os ETs, né? Então vamos já, eu vou ler aqui a entrevista dele para vocês. Bom, ele, nesse capítulo 3 do livro dele, ele começa dizendo que, numa quinta-feira, no dia 8 de julho de 1947, às 11 horas da manhã, em Roswell, o comandante da base aérea, Coronel William Blanchard, anunciou em uma reunião com a imprensa que haviam recolhido os destroços de um disco voador acidentado. Ele põe lá no livro dele, entre aspas, esta é a verdade. Mas na tarde do mesmo dia, aproximadamente às 4h30 da tarde, o general brigadeiro Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea, a 8ª Força Aérea naquela época era a única força aérea lá em Roswell que tinha bombardeios nucleares, capacitados para ataque nuclear. É extremamente importante essa base na época. Então, juntamente com Blanchard, ele apresenta para a imprensa a história alternativa, dizendo que, na verdade, haviam recolhido um balão de neoprene, um balão de pesquisa, um balão espião, que era um projeto secreto, né? Projeto Moku. Ele diz, esta foi a mentira. Bom, não vou entrar em detalhes sobre o Roswell, porque todo mundo já conhece, está mais do que batido esse assunto, que tem de livro e de filme aí no YouTube, então está cheio, né, sobre o incidente Roswell, nós vamos pular ele. Então ele diz que foi verdade.
Então, a NORAD, como eu falei para vocês, é a North American Air Defense Command, quer dizer, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte. Ela firmou um acordo com o Canadá em 1956, restringindo todas as informações da Força Aérea Canadense, fazendo com que todas as informações coletadas por pilotos, seja fossem civis e pilotos da Força Aérea, da Real Força Aérea Canadense, essas informações deveriam ser entregues à Força Aérea Americana. Né? Então você vê que a coisa é bem séria, foi bem séria. Nós estamos falando de hipótese, isso é fato. Né? Para entender a importância da declaração do Paul Healy, é preciso entender a cabeça dos canadenses. Eu já vivo aqui há quase 8 anos. O canadense, além da fama de ser um povo gentil, né, ele adora falar sorry para todo lado, desculpe, 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 ele é muito educado mesmo. Ele possui uma característica muito importante. Eles detestam mentira. Aqui não tem carteira profissional, como no Brasil. Não existe isso, nem sabem o que é. Aqui você tem que apresentar seu currículo. Se você fala, se você diz que eu faço tal coisa, eles vão acreditar. Eles acreditam na sua história em primeira instância. Em primeiro momento, eles estão acreditando que aquilo que você está falando é verdade. Então, não minta, porque a hora que eles descobrem que você mentiu, uma autoridade, então você está completamente ferrado. Mentindo uma informação. Se você marcar a hora, você chega na hora. Se você diz que faz, você tem que fazer. Se você não puder, você dá uma desculpa, porque é levado muito a sério. Então, a palavra de honra, a palavra da honra, quando se faz a honra da palavra, quando se adquire a cidadania canadense, se faz um juramento a isso, a honra da palavra. Um juramento ainda é feito à Rainha Elizabeth II, minha querida rainha. Pois é. Então, seja na política, em qualquer lugar, no dia a dia, eles acreditam. Então, daí, aquilo que o Paul Healy falou, ninguém contestou, acreditaram naquilo que ele falou. Ele falou abertamente sobre intervenção alienígena, sem que ninguém ficasse escandalizado, né? E suas palestras e entrevistas pelas TVs correram o mundo inteiro. Ele diz que os estrangeiros, né, os ETs, estiveram visitando a Terra por séculos, provavelmente por milênios. E ele fala que os terrestres devem muito aos seus amigos alienígenas. A tela do computador, dessa que eu estou falando com vocês, os chips, né, as fibras óticas, todo esse avanço que teve um salto quântico, né, de 50 anos para cá, nós devemos a eles, né? A essa engenharia reversa que foi feita e coisas que eles forneceram. Ele diz que existe uma força-tarefa, uma task force, né, americana, e eu acredito que o russo também tem, é uma força-tarefa só para recolher essas naves que supostamente se acidentaram no nosso planeta. Não foi só Roswell, nós temos aí para mais de 50 Roswell. Ele diz que ele tem desculpa, ele diz, não, ele, no livro, ele fala na entrevista dele, ele tinha uma implicância com o Stephen Hawking, aquele físico inglês já falecido, que em 2010 o Stephen Hawking, em Montreal, fez um aviso de que nós tivéssemos muito cuidado com o contato com ETs, porque isso poderia provocar uma invasão alienígena no nosso planeta desastrosa. É claro que os fãs do Paul Healy ficaram por conta, e foi uma troca ali de e-mails e algumas malcriações a respeito disso. Muito bem, ainda sobre o Paul Healy, né? Nós temos algumas coisas muito interessantes sobre ele. Sempre foi uma figura muito polêmica. Em 1967, ele inaugurou na cidade de São Paulo, em Alberta, aqui no Canadá, uma pista de pouso para UFOs. É isso mesmo. Isso foi no aniversário de 100 anos. O Canadá estava comemorando os 100 anos em que ele foi transformado em federação pela Rainha Vitória. Então, o Canadá só veio se tornar totalmente dependente da Inglaterra em 1982, quando foi promulgada a Carta Magna. Sempre bom lembrar que o lado francês não assinou até hoje. Quebec é fogo. Então, tá aí o Paul Healy sempre na vanguarda da ufologia, né? 1967, eu tinha 16 anos e ele já estava inaugurando pista para pouso de UFO. Da história do Paul Healy, né? Mas vamos ver aqui os detalhes, então, da entrevista que ele... Várias entrevistas, eu tenho apenas uma aqui, né? Aqui dizendo que ele foi ministro da Defesa do Canadá em 1963, ele é responsável pela unificação das Forças Armadas canadenses, né? Ele escreveu 13 livros,
E esse é a luz no final do túnel mais famoso, que descreve as distintas espécies alienígenas que habitam a Terra e suas extensões. São várias espécies, segundo ele. Ele é um dos políticos mais relevantes no âmbito da ufologia atualmente. Foi, né? Ainda é, está vivo. Foi o primeiro que abriu a boca assim, sem problemas. Depois veio o ex-ministro da Defesa da Nick Pope, ministro da Defesa da Inglaterra, que também já falou abertamente. Então, o jornalista pergunta: que experiência o senhor tem com extraterrestres e OVNIs? Ele diz que a experiência dele pessoal é muito pouca. Ele viu OVNIs em algumas ocasiões, mas ele disse que tem muito conhecimento a respeito dos documentos que ele teve acesso e de testemunhos super confiáveis que viram e tiveram contato com esses ETs. Ele diz que existem muitas pessoas que têm tido conversações com eles, que têm contato. Há pouco tempo ele disse que esteve na Inglaterra com Timothy Wood, que é um dos ufólogos mais experientes do mundo, que também já teve em presença de extraterrestres. Ele diz que é possível interagir, né, de uma maneira compreensível com esses ETs. Ele diz que o governo dos Estados Unidos tem trabalhado com eles desde a década de 60, no intercâmbio de tecnologia, às vezes para o bem, às vezes para o mal. É difícil saber, ele não diz qual que predomina, né? Então ele diz que é por isso que ele tem pressionado com determinação para que essa informação seja revelada ao público. Mas ele disse que definitivamente tem havido essa interação entre extraterrestres e humanos, né? Ele diz também que nós, os humanos, copiamos a tecnologia extraterrestre em vários dos produtos que nós estamos usando aqui, como por exemplo, computador, etc. Então, diz que é uma lista muito grande. Diz que existe um coronel chamado Philip Corso, também é famoso na ufologia. Foi um militar americano que abriu também a boca e começou a falar sobre essa tecnologia encontrada em Roswell em 1947, que é microchip, o Kevlar, né? Esse tecido sintético de alta resistência, fabrica capacete, barcos, naves espaciais. Diz que a tecnologia bélica, né, armamentos também estavam nessa lista. Mas a parte comercial é que nós estamos tendo, é o que nós sabemos, é o que nós estamos usando aqui. Existe muita coisa que nós não temos nenhuma ideia. E armas incríveis e estudos de naves espaciais avançadíssimas. Alguns aviões americanos já possuem essa característica. Eu vou falar sobre esses aviões num vídeo mais à frente, sobre os armamentos extremamente sofisticados que os americanos estão produzindo, né? Então, ele disse que o pessoal começou a usar isso a partir da década de 60 com essa troca, e um dos jornalistas pergunta a ele: é certo que na Terra também vivem alienígenas hostis? Ele escorrega e diz: olha, é difícil saber porque os governos não dizem. Segundo ele obteve, as informações que ele obteve de pessoas sérias, e ele diz que existem muitas espécies alienígenas vivendo na Terra, e a maioria delas parecem ser benignas e estão dispostas a construir um mundo melhor. O jornalista pergunta por que eles iriam nos ajudar. Ele diz que ele supõe que porque essa ajuda ela vai criar uma capacidade de conexão muito maior entre nós, que essa agenda está sendo seguida e que nós estaríamos aprendendo a interagir com eles. Eu não entendi muito bem essa resposta, parece uma resposta escorregadia. Ele diz que vai haver uma interconexão cosmológica entre nós e os ETs, e que isso é uma, vamos dizer assim, uma coisa bem positiva. Está parecendo mais discurso New Age, né? Então, o que eu acho que, não sei se eu falei aqui ou numa das lives que eu fui convidado, essa turma toda fala até um certo nível. Eles têm o Paul Healy, quando chegou para falar isso, é porque ele estava autorizado pelo Departamento de Defesa canadense e americano. Ele falou: pode falar isso aqui, o resto nós vamos ter que dar né, uma tapeada, dar uma floreada, porque você não vai poder contar tudo, né? Então, pensei aqui algumas coisas da entrevista, como eu falei para vocês,
são várias entrevistas em vários canais. Alguém pergunta sobre os reptilianos, né? São aí os reptilianos, que tudo é uma briga danada na internet. Eu morro de rir. Todo mundo briga por causa dos reptilianos. Existem os reptilianos, eles são hostis? Ele diz assim: sim, porém há uma grande variedade de espécies. Alguns podem ser hostis e os outros não. É difícil saber. Tudo está bloqueado pelo governo dos Estados Unidos. Tá bom aí, os que são apoiadores da linha reptiliana, por ele acabou de confirmar que eles estão por aí. É fantástica essa história, né? Aí, também, e os outros, como são? Ele diz que alguns extraterrestres se parecem muito conosco, até o ponto que poderiam passar ao seu lado no metrô e você nem perceberia. Outros se parecem em nada, e outros são os pequenos greys, né? Que seriam entidades biológicas meio autômatas, né? Então, ele diz que na maioria deles há uma ideia de ajuda à nossa civilização, que existe a tão famosa Federação Intergaláctica, sim. Eu já falo com vocês sobre essa Federação Intergaláctica. Pois é, vamos ver agora a história da Federação. Ok, antes de chegarmos na Federação Interestelar, o jornalista pergunta se ele sabe quantas espécies teriam sido identificadas. Ele diz aqui, né, responde que foi possível identificar para mais de 80 espécies distintas. Incrível. Poderiam haver muito mais. Ele acha que nem todas estão interagindo com o nosso planeta, né? Apesar de passarem por aqui às vezes, aqui ficou às vezes um caminho de passagem. Ele diz que não pode dar um número concreto, porque a cada vez que ele revisa essa cifra, ela troca, né? Porém, é muito, muito maior do que ele havia imaginado há uns anos atrás. O jornalista pergunta que dessas espécies se existia alguma que tinha chamado mais a atenção dele em particular. Ele disse que a primeira vez que ele falou publicamente sobre o tema, ele só estava consciente da existência de poucas espécies, né? Que eram, na época, os famosos nórdicos, os cinéticos, que eu não sei o que é, laranjos, e vem um pessoal, ele dizia que eles viriam de várias constelações, como Órion, Andrômeda, e os greys, né, dos pequeninos greys, que ele fala que são os cabeçudos, mãos e braços pequenos, 1,5 m de altura. Então, o jornalista continua: "Há alguma prova de que eles estão aqui?" Ele responde: "Sim, eu vi os documentos oficiais, informes governamentais que provam a existência deles e da tecnologia extraterrestre, que pelo menos existem 2 deles agora, na época da entrevista, trabalhando com o governo americano em uma divisão de artilharia da Força Aérea em Nevada, no estado Nevada", né. Então, aqui nós vamos ver agora a pergunta que ele fala da federação. Porém, se eles querem nos ajudar, por que que não se revelam? Por que que não colocam a sua existência publicamente? O Paul Hiller responde: primeiro, porque existe uma federação intergaláctica. Pronto, está aí a federação. Os seguidores do Corey God vão vibrar agora, né? Existe uma federação intergaláctica que tem um acordo de não interferência, a menos que se peça. Porém, quem pode pedir? O presidente dos Estados Unidos? Isso é um problema, segundo Paul Healy, porque, como planeta, nós não estamos unificados ainda, exatamente. Nós temos uma grande encrenca no nosso planeta, é a total desordem, né? Só olhar em volta nos jornais, né? No nosso própria cidade nós temos desordem. No Brasil vive uma guerra com os traficantes nos morros, troca de tiro, uma criminalidade alta, outros países na África completamente destruídos, já conversamos sobre isso, guerras acontecendo em todo momento, guerrilhas, o terrorismo por aí rodando a gente o tempo todo, enfim, é uma perfeita desordem o nosso planeta. Então ele diz que qualquer tipo de contato tem que haver primeiro arrumar a casa. Essa casa tem que estar arrumada. Se eles são extremamente avançados, absurdamente avançados, se em pouco menos de 70 anos nós saímos de um avião feito de papel japonês desculpe, de 70 anos da Segunda Guerra Mundial, nós temos aqueles aviões ainda, alguns ainda forrados com lona e cola, né? E chegarmos a mandar o homem ao espaço, agora como nós estamos brincando de ir ao espaço, imagina uma civilização que tem milhares de anos, né?
muito mais evoluídos do que nós somos. Então, em poucos anos, nós tivemos uma evolução fantástica. Então ele acha que eles não vão, se colocar ainda publicamente devido a esse acordo de não interferência e que existem várias facções entre os extraterrestres, né, são várias, que se comportam de maneira diferente, assim como os terráqueos. Nós temos diversos tipos de comportamento, nós somos completamente diferentes um do outro, mesmo habitando um planeta tão pequeno. E assim os ETs também, são várias raças, várias agendas distintas, uma fazendo acordo, a outra não, uma entrando de pirata, então seria mais ou menos assim. O John Keel, ele fala, um grande ufólogo americano, já falecido, mas ele era de uma outra linha, ele achava que o planeta Terra não tinha sido invadido, que o planeta Terra estava infestado. Então, você imagina como é a coisa, bem barra pesada. E ele diz que a informação é muito classificada e ele só teve acesso a alguns documentos. O jornalista que pergunta aqui, para encerrar essa entrevista, é que se diz que durante o governo do George Bush se instalou uma base militar na Lua. E alguns disseram que era um posto de defesa para suposto ataque de invasões extraterrestres. Outros acusaram o Bush de entrar numa guerra intergaláctica. O jornalista pergunta: isso é real? E qual é a sua opinião a respeito? Ele diz: olha, se fosse verdade, essa informação seria classificada fora do meu nível, né? O que ele sabe é de documentos que chegaram às mãos dele, né, quando ele era ministro, é que as armas desenhadas com a tecnologia alienígena serviam a esse propósito, sim. Elas poderiam ser usadas contra naves espaciais. Porém, é pouco provável que até o Obama saiba disso, que isso aí pertence ao governo oculto. O Obama não tem, imagina agora, estamos no Bush, né? Foi quando ele deu essa entrevista. Isso é o que ele é que realmente controla esses dados e mantém as autoridades com o mínimo de informação, como eu digo, informações compartimentadas. Se tem, ele sabe que tem 3 congressistas americanos que têm alguma ideia do que está se passando, porém não mais do que isso. Então, são poucas pessoas que têm acesso a esses dados. Então, você tem um acesso a um determinado nível de classificação, mas outros níveis você não tem acesso. Isso é muito comum nessa área, né? Nós vamos, várias vezes vamos falar sobre isso. E afinal, a pergunta final é essa aqui. Algum nível de evolução que nós teremos que chegar para que nos aceitem na Federação Intergaláctica? O Paul Hiller responde: o que eu sei é que existem outras espécies interessadas na nossa evolução e por isso nos ajudam. Portanto, seria ilógico pensar, né, que eles não querem que ingressemos na federação. Se eles estão nos ajudando, é para isso. E com respeito ao incidente de Roswell, nós temos uma versão distinta da oficial que diz que o que caiu no Novo México foi um disco voador e não um balão de pesquisa da Força Americana. Ele continua falando sobre o incidente Roswell, que todo mundo já conhece. Bom, tá aí, como nós vimos aí, um resumo da história do Paul Hilley, porque nós estamos falando de abertura, eu estou comentando que ela já está acontecendo já há algumas décadas, né? Da maneira gradativa. Nós vemos uma infinidade de filmes mostrando os ETs, que o assunto extraterrestres, uma infinidade. Todo ano lançam vários filmes sobre o assunto, vários livros são publicados sobre o assunto, é inesgotável. É claro que a grande dificuldade nessa área da ufologia é separar o joio do trigo. Na verdade, ninguém tem razão, e todos têm. Cada um que faça a sua análise, né? Eu sempre falo, a minha opinião, por exemplo, é a minha opinião, nada mais do que isso. O que vale é a sua opinião. É você perguntar, pesquisar várias fontes, vários níveis de informação e tirar a sua própria conclusão, porque a internet está cheia de especulação, tá uma bagunça incrível. O YouTube, então, tá cheio de canais, cada um mais louco do que o outro. E o importante é trabalhar sempre com algo que você possa, no mínimo, né, mostrar de sua fonte, da onde é a sua fonte, da onde você retirou a informação. O que eu tenho feito é isso. Eu coleto as informações o máximo que eu posso e cada um que tire sua conclusão, né? Existem coisas que são fatos, estão aí, claros, né? Como os que eu tenho falado dessa turma oficial que tem falado abertamente sobre
a casuística ufológica. Vamos continuar no próximo vídeo, tem mais algumas coisas. Vamos falar sobre os aviões, esses fantásticos aviões. Eu cheguei a ver alguns de perto aqui no Canadá, né, e vi eles fazendo uma exibição. Aqui é algo impressionante, é impressionante o que eles conseguem fazer. Uma tecnologia muito, muito, muito estranha. Enfim, vamos lá. Depois eu vou conversar mais com vocês sobre isso. Até lá.